Eu também. Trocou o tema. Jogadores do Vila abandonaram a Série B. Olha só na tela do canal do YouTube a campanha do Vila Nova nessa reta final da segundona. Cara, é uma campanha ridícula. Ridícula. O Vila Nova ele tem uma das piores campanhas nessa reta final. Esses são todos os jogos, a gente não vai pegar aqui todos os jogos, não. Eu quero só o rendimento matemático do Vila Nova nessa reta final. O Vila Nova, gente, tem a 16ª campanha, né, nesse recorte aqui que a gente está pegando. Pertinho do Z4. São 17 pontos em 15 partidas. 3 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento ridículo de 36%. 36% é o aproveitamento do Vila Nova nesses jogos finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, os jogadores do Vila entregaram pra Deus, Maestro Tim? O que tá acontecendo com o Vila Nova nessa parte final, nessa parte decisiva, mais uma vez da Série B, Maestro? Pra mim é aquele desânimo, você não tá brigando por nada, né? Então os jogadores entram em campo ali, não tem muito aquele... Em muitos momentos falta o comprometimento ainda, né? Aquela entrega maior. Você vê o jogo de ontem, né? Um primeiro tempo legal, grande do Vila, entrou motivado, fazendo as coisas acontecerem ali, conseguiu abrir 2-0. Aí depois um segundo tempo terrível. A irregularidade do Vila durante todo o campeonato é algo impressionante, Thiago. O Vila ganhou jogos difíceis, clássicos contra o Goiás, clássico contra o Atlético, venceu Atlético Paranaense aqui fez uma baita de um jogo, outros jogos complicados que o Vila teve, o Vila venceu contra times grandes, mas nesse segundo turno o Vila é outro. Essa irregularidade, mostrou essa irregularidade ontem, um primeiro tempo bom, um segundo tempo horroroso. Então, essa situação do Vila não brigar mais, os jogos praticamente se tornam jogos amistosos, né, pro Vila Nova. Por mais que todo mundo fale ali dentro do Vila Nova e não tem como ser diferente, tem que honrar a camisa, tem que honrar a profissão, você vê que os jogadores têm um certo relaxamento nessa reta final aí, então eu tenho certeza que o Vila tem que fazer um planejamento bem melhor para 2026 para brigar novamente na parte de cima da tabela, porque ficar da situação que o Vila ficou, e o Vila já deu adeus, pelo menos na minha visão, há muito tempo. Não, tem mais de um mês. Pra mim foi naquele jogo contra o Atlético no Oba. Você sabe o que é que me revolta? Aí depois teve o Remo, que foi aquela sequência de empates. Você sabe o que é que me revolta? Eu vou contar aqui o que me revolta agora. Antes tem um superchat aqui. Deixa eu dar moral pro meu povo que tá ligado no canal do YouTube. A gente bateu 465 likes. Acho que hoje dá pra bater 1000 fácil, hein? Só depende de você. Vai deixando o teu like. Tem um rapaz aqui de Cametá que pediu um abraço. O José Maria. Alô, Thiago Menezes. Sou aqui de Cametá, Pará. Manda um abraço pra gente. Ô, Zé Maria, obrigado pela audiência, viu? Cametá, cidade linda. Obrigado aí pelo radinho ligado, pela participação. O superchat foi do BMF Santiago, mandou R$10 pra gente. Fala, Pai Lontra, volte a secar o Remo pra não dar azar. Agora entre o time do eixo, Sudeste Sul e o Goiás, que suba o Goiás. Abraço, em especial o Danilo Dias, que sempre acreditou no queridão da Amazônia. É o BMF Santiago, manda um abraço pra ele aí, Danilo Dias. Obrigado, BMF Santiago aí, muito obrigado pelo carinho de vocês aí. E também, Thiago, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço. Corta a imagem aí, Giovana. Lá pra Moju, no Pará. Sim. Moju, o amigo aqui tá mandando mensagem, o Francisco. Um abraço, Francisco. Fiquei de mandar um abraço pra vocês aí. Obrigado pelo carinho. 1h55, debate das Ceras, oferecimento Hiper Moreira. No Grupo Moreira, até o seu veículo tem mais qualidade e variedade. Pneus, baterias, produtos para limpeza e também higienização. Peças, acessórios, ferramentas e muito mais. Passe na seção automotiva das lojas do Grupo Moreira. Gente da gente, 100% goiano. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Venha para a nossa Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Esses jogadores do Vila, bando, amontoado de jogadores sem compromisso, sem entrega. Ah, mas o Vila não tem mais chance de rebaixamento. Se lasquem! A culpa é de vocês, rapaz! Era pro Vila Nova ter chegado na Série A do Brasileiro, ou pelo menos ter lutado até o final da competição. Mais uma vez o Vila entregou os pontos 2 meses antes do final. Aí você sabe o que me revolta, Matheus? Sabe o que me revolta, Danilo? Sabe, Tim? A diretoria tá falando em renovar com alguns jogadores que não tem a menor capacidade de vestir a camisa do Vila. Cara, o que esse Formiga agrega? Um lateral horroroso. A gente tem o quê, Matheus? Uns 16 mil jogadores em atividade no Brasil? Joga isso aí, né? Acho que até mais. Não é possível que no meio de 16 mil jogadores profissionais não tenha um lateral que jogue mais que o Formiga. Aí estão falando de renovação com esse Thiago Panhussá. Pelo amor de Deus, gente.
Igor Henrique, o Vila merece mais, cara. Será que de novo em 2026? E a temporada pra mim foi boa. Foi boa. Mas poderia ter sido muito melhor. Será que de novo o Vila vai ficar pelo caminho? Ah não, Matheus, pelo amor de Deus, cara, essa campanha ridícula nessa parte final da Série B, o que tá acontecendo com esses jogadores do Vila, Matheus? Tá dividido, né? Os jogadores que vão continuar no Vila para o ano que vem, eles ainda até que tentam, lutam, jogam, mas os que não vão continuar, não estão pondo o pezinho. Você tem informação do Igor Henrique continuar? Uai, o nosso Igor Santiago diz que tem uma resenha lá, né? Talvez fique. É um dos nomes aí. Aí a gente critica... Não, a do Formiga é piada, né, velho? A do Formiga é piada. O que esse Formiga faz com a camisa do Vila Nova? É um lateral que... Ele é triatleta. Nada. Não faz nada. Nada. Né, Matheus? Na situação de mercado, encontrar lateral é um fator complicado, né? O Formiga, ele tem a sua qualidade ofensiva, mas defensivamente falando, ele é um jogador extremamente limitado. Eu não optaria em renovar com ele. O Igor Henrique, se renovar, aí é piada. Aí é uma grande piada renovar com o Igor Henrique. E não adianta achar ruim a gente criticar, porque aqui a gente critica, né? Na intenção de ser uma crítica construtiva, e aí os caras acham ruim. Um acha ruim, né? Um acha ruim e fica levando para os outros. Então, assim, mas renovar com o Igor Henrique, não tem lógica isso. Um cara que fez um campeonato brasileiro extremamente ruim, extremamente abaixo do esperado. E o principal, Thiago, o estilo de jogadores que vão ficar, que serão contratados, precisam mudar. Precisa de jogadores mais jovens, precisa de jogadores que consigam dar uma segurada um pouco mais no quesito machucar, né? O Vila tem muitas lesões, tem muitos jogadores que machucam, tem jogador que ficou um ano inteiro sem jogar, que foi o caso do Marcondes. Olha o absurdo, isso beira o absurdo. Ah, mas não é culpa da diretoria. Beleza, mas busque um perfil diferente de jogadores. O Igor Henrique, ele tem histórico de lesões. O Arilson tem histórico de lesões. O Marcondes tem histórico de lesões. Então esse tipo de jogador não dá pra ficar. Você pode ficar com um veterano como o Ralf. O Ralf é um jogador extremamente participativo. Não dá conta de jogar todas as rodadas, mas é um jogador que joga uma rodada sim, a outra não, e não compromete. Qual jogada que o Ralf comprometeu para ajudando o adversário? Absolutamente nenhuma. Então esse tipo de veterano é legal, é interessante. Agora veterano que só machuca, só come e dorme, aí não dá. O Vila ele precisa mudar essa situação de contratações. E aí eu pego muito algumas equipes que têm jogadores mais jovens. A Chapecoense tem alguns jogadores veteranos, mas na sua maioria são jogadores de velocidade, de explosão, de força e que têm um vigor físico muito melhor. Entra ano, sai ano, entra o mês de setembro, vai morrendo jogadores do Vila. É INSS. E outra coisa, Matheus, tem um detalhe também, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Felipe Levindo, diretoria maior responsável por tudo que tá acontecendo. O Matheus falou tudo, tem que mudar o perfil dos atletas para a próxima temporada. Cara, o Hugo, ele é um presidente que, por mim, o Vila faria uma homenagem para ele colocando um busto de prata na porta do Hugo, ok? Sim, concordo. Só que tem algumas declarações, presidente Hugo, que tem o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração até o fim da sua vida. Você é o maior presidente da história do Vila, por tudo que você representa. Você é um cara honesto, digno, um cara fantástico, um cara que sabe muito de futebol, que mudou o patamar do Vila. O vilanovense verdadeiro, ele tem que ser grato a você até o fim da vida. Só que, presidente, tem algumas declarações que faz com que jogadores... Porque jogador é uma raça complicada. O Tim já foi jogador de futebol, ele sabe. Jogador de bola é um bicho assim, na sua grande maioria, ele não pensa como o brasileiro médio. Ele tem uma cabeça diferente. Quando você fala assim, não, esse elenco aí conquistou muita coisa nessa temporada, foi campeão goiano, foi bem na Copa do Brasil. Esse tipo de coisa, Danilo Dias, pode ser interpretado para o jogador de futebol como, beleza, a gente já alcançou o nosso objetivo. E não tinha alcançado, cara. Ou essa Série B é equilibrada pra caramba. Se o Vila dá um pouquinho mais, se o Vila luta um pouquinho mais, se o Vila tenta um pouco mais, o Vila estaria envolvido na briga até agora pelo acesso. E aí, ô Danilo, pega esse time da Ferroviária. O time da Ferroviária é muito ruim, Matheus. Você comentou o jogo ontem. Sim. Né, Tim? Sim, bem limitado. Pior que dedada no olho. É pior do que bater o cantinho do dedo mindinho
na parede, na quina da parede, de madrugada com frio, 3 graus de temperatura, é uma coisa horrorosa. E o time da Ferroviária é pior do que isso. E o Goiás ganhando, o Vila Nova, desculpem, ganhando pelo placar de 2-0, permite o empate. Então assim, craque, que tipo de reflexões essa reta final desastrosa do Vila Nova na Série B deixa para a temporada 2025? É uma frustração, né? É o que o seu torcedor vivenciou em 2023. A expectativa de, depois de 80 anos de história, conseguir o tão sonhado acesso à Série A, frustrado em 90 minutos lá em Natal. Em 2024, o time até esboça uma reação, mas chega na reta decisiva sem muita aquela força de chegada e vê Santos, Sport e outros clubes conseguirem esse acesso. Em 2025 fica a frustração de um segundo turno ruim, né? O Vila, ao longo de toda a Série B, fazendo gestões emotivas, tomadas de decisões à base da emoção. E seja no futebol, seja na empresa, seja na nossa vida pessoal, tomadas de decisões à base com a emoção, a flor da pele, nunca são decisões assertivas. E o Vila parece que vem tendo essas decisões emotivas ao longo dos anos, em se tratando de uma competição ao nível que é a exigência da Série B. O fato novo, Humberto Louser não conseguiu mexer no vestiário. O time do Vila é o time que mais trocou comando técnico ao longo dessa Série B. Ninguém trocou mais de treinador do que o Vila Nova, dentre os 20 clubes que estão inseridos dessa Série B. Um segundo turno péssimo. No primeiro turno, 5 jogos só perdendo pra todo mundo. É dentro, era fora, 15 pontos disputados, não ganhou nenhum, 0. Agora no retorno ficou 6 jogos empatando com todo mundo. 1 ponto em uma competição de pontos corridos, às vezes ela te ilude parecendo que é bom, mas não é. A sequência de empates foi prejudicial ao Vila Nova. Enquanto ele ficava amarrado, os outros times caminhavam. O Vila, Thiago, ele só não tem o pior ataque da competição do que os 4 times que figuram dentro da zona de rebaixamento. O time do Vila, ele só ganha dos times que hoje estão lá embaixo, que vão cair ou então que estão brigando para não cair. 34 gols feitos em uma Série B que já estamos na 34ª rodada. Então assim, jogadores que foram passando e não conseguiram se firmar, outros que acabam tendo uma sequência pequena, como o caso do Gustavo Pajé, um menino que teve uma sequência de alguns jogos, depois caiu no esquecimento, sumiu, não reagiu. Outros jogadores que não tiveram reação dentro da competição. O Vila ficou sempre à mercê de buscar soluções e nunca foram encontradas. O Vila tem que mudar a forma como ele transita nos pós-clássicos. O Vila joga bem contra o Atlético, joga bem contra o Goiás, a maioria das vezes está saindo vencedor, mas na transição dos pós-clássicos, uma chance real de entrar no G4 lá em Ribeirão Preto, depois de vencer o Goiás, e o Paysandu não conseguiu. Erros individuais grotescos do sistema defensivo, erros de gols perfeitos, escancarados na cara do goleiro, nunca encontrou o 9. Enfim, o Vila esse ano, Thiago, ele só vai ficar com a alegria de 19 anos não ter conseguido o Campeonato Goiano, e conseguiu. Que é muito pouco, né, Danilo? Para um time do tamanho do Vila Nova e com a cobrança que o Vila Nova tem, é muito pouco. Mas se torna grande, sabia? Tudo bem, pelo Danilo. jejum longevo. Cara, mas assim, de novo, o Vila Nova vai ficar no quase. Não, no quase não. Nem no quase esse ano o Vila ficou. Não, nem no quase. Nos últimos anos, pelo menos, ficou no quase. Cara, todo ano é a mesma coisa, sempre falta algo. Ontem eu tava analisando lá de casa, o Vila Novense ele sofre demais, cara. Mas esse ano eu acho que foi muito mais erros. Tudo bem, assim, mas assim, cara, Série B, repito pra vocês, essa Série B de 2025, não sei se ela foi a mais fácil da história, o Matheus até me critica às vezes por conta desse tipo de coisa que eu levanto, e ele não tá errado não, todo ano é a mais fácil da história, mas desse ano talvez tenha sido a Série B mais equilibrada da história. O Vila tinha todas as condições de estar pelo menos ali inserido na posição do CRB, na posição do Atlético Paranaense, e não está. Por quê? Porque montou um elenco com jogadores que não estão nem aí. Jogadores do Vila não estão nem aí. Ontem o Humberto Louser, você até comentou aqui, né? Sim. Ele deixou o gramado ontem cuspindo fogo, cara. Deixou. Que não deixa aí. Os caras entregaram o resultado. Eu vejo que nessa reta final agora, e o Vila, a diretoria tá nesse processo aí de mudança, mas a gente imagina que vai ficar o mesmo grupo. A questão de planejamento tem que ser muito bem feita. Eu sempre sou a favor, já disse isso aqui também, a respeito de você manter uma certa base. Só que tem que saber fazer as escolhas esse ano, para que o Vila não fique com jogadores que têm muitas limitações. Porque eu concordo plenamente com você olha o elenco do Vila Nova, tinha condições de entregar mais, tinha condição de brigar mais em cima na tabela, tinha condições de estar nesse momento mais vivo ainda na competição, lutando ali, já falei isso aqui diversas vezes, poderia até não conseguir o acesso, mas o Vila morreu muito cedo esse ano.
porque faltou realmente um comprometimento maior, uma entrega maior dos jogadores, uma qualidade técnica maior, principalmente na parte ofensiva. O Danilo trouxe os números aí. O Vila tem um dos piores ataques. É um time que erra demais na parte final. Então, sim, a diretoria tem que fazer um levantamento muito importante, juntamente com o Humberto Louser, para fazer um planejamento e para realmente fazer escolhas boas de quem vai ficar. E lógico, aí entra depois as novas contratações, buscarem jogadores realmente com perfil de Série B e que queiram estar no Vila Nova. Não contratem também na baciada, não. Não precisa desse negócio de 40 contratações no ano. Contrata 10, mais 10 jogadores que de fato farão a diferença. Porque você ainda tem um erro. Por exemplo, o Vila contratou 2 jogadores pra mim que seriam realidades em Série B que não fizeram nada. André Luiz e Paredes. Não jogaram. Mas digamos que todo mundo elogiou, ok? Então minimiza os erros. Não aposta tanto, aposta menos. Justamente. Você entendeu? Não mantém base com jogador ruim. Jogador ruim é igual copo de estrada de tomate. Quando você menos espera, você precisa utilizá-lo. Verdade. É complicado, cara. Então tem que ter essa visão, sabe? Tem que ser mais assertivo nessa questão das contratações. Filtrar melhor, e concordo mais uma vez, não adianta você trazer uma quantidade muito grande, né? Você pega hoje o Vila, em número de atacantes, pega quantos atacantes tem o Vila? O Vila tem praticamente um time de atacantes, não, mas falta qualidade. O Vila contratou aquele Gabriel o quê? O Silva. Gabriel Silva. O Gabriel Silva, ele é melhor do que o Pajé, que é da base? Ele é melhor que o Pajé, que é da base? Não é, Matheus. No mínimo mesmo nível. Ele é. Ele ajudou o Vila? Em quê? Nessa Série B? Não, ele foi dispensado lá atrás, Thiago. Pois é, mas é um cara que não ajudaria o Vila. Ajudaria, então, sim. Então, assim, você vai trazer um cara que realmente vai mudar o patamar do seu time, beleza. Agora, se for pra apostar, dá oportunidade pra quem é da base. Deixa a molecada jogar. Mais um ano o Vila Nova vai terminar a temporada sem uma revelação. Porque o Pajé não foi revelado, o Pajé não teve sequência, hein? Então, assim, o Vila precisa mudar a mentalidade também, né, gente? O Pajé tá cuidando dele? Fora de campo? Não sei, não tem informação. Legal. Não tem informação. Ele entende que ele precisa jogar um pouco mais, ele entende que ele precisa se cuidar mais para ter um desempenho mais elevado dentro de campo. O Pajé é só Pajé e é da base. Dentro de campo, nada. Ele não tá representando absolutamente nada. Agora, para mim, se tivesse mantido o Gabriel Silva em questão de sequência, eu acho que ele iria evoluir. O Labandeira também. Daqui a pouco o Sandrinho vai me mandar mensagem aqui me xingando. Labandeira? O Labandeira também acrescentaria. Tem situações, Thiago, que a gente tem que analisar muito o fator físico. Esses 2 jogadores que eu mencionei, fisicamente falando, se der uma sequência para eles não vão arrebentar, mas eles vão ajudar muito. E por que eu tô falando isso? Se você pega o time da Chapecoense, tem jogadores que foram escorraçados aqui, chutados, e está dando certo lá. Jogadores do Criciúma do mesmo jeito, e tantos outros jogadores que estão jogando a Série B e estão jogando bem. Mas por quê? Porque privilegiou mais nome, privilegiou jogador que tem uma certa liderança, mas dentro de campo não representa absolutamente nada. E aí a gente acabou perdendo essas peças. Hoje a gente sente falta do Marcinho, por exemplo. A gente sente falta do Diego Gonçalves. A gente sente falta desses jogadores. A gente sente falta do Nicolas, entende? Então, assim, quando eu falo do Labandeira, não é porque ele é um craque de bola, mas é um jogador que fisicamente poderia ajudar muito mais. O Gabriel Silva é um jogador que poderia ajudar muito mais. O Pajé não tá ajudando. Ele tem poucas oportunidades, mas as poucas que ele tem, ele é completamente apagado. O Pajé não faz uma jogada individual pra falar, pô, vamos dar uma chance pra esse cara. Não, ele não tem absolutamente nada. Então por isso que eu perguntei na situação extracampo dele, porque pra mim não é normal. Pra mim um jogador jovem como ele, que já apresentou um bom futebol, não só na Copa São Paulo, mas também no profissional em algumas ocasiões, pra mim ele caiu demais. Eu não sei se é desânimo dele, se ele não quer continuar no Vila, enfim. Mas a política de contratações do Vila Nova, pra mim, ela é errada e ela não dá sequência para os jogadores que poderiam dar certo.